E aí, boa noite, tudo bem? Boa noite, gente. Vamos ficar de pé, quem tá feliz aí? Tô muito empolgado, muito feliz de estar com todos aqui reunidos, não podendo dar um abraço em todos, glória a Deus, né? Um pouco é bom, mas creio que todos nós estamos pertos em espírito, em coração. Boa noite também para você que está aí na sua casa. É uma alegria poder estar participando com você, junto com a sua família, que você possa hoje, junto conosco, participar desse culto ao Senhor. Creio que Deus ele tem algo sempre especial para nós, porque a sua palavra é viva e é poderosa. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor por esse tempo em alegria, em gratidão. Jesus, te louvamos, Pai, por essa noite, Pai. Obrigado porque estamos, Pai, na Tua presença, porque somos o Teu povo e a Tua igreja, Jesus. Nós queremos essa noite entregar o nosso melhor ao Senhor. Que o Senhor seja exaltado, entronizado nesse lugar, Pai. Que o Teu nome, Pai, seja glorificado. Te louvamos, Pai, por ser a Tua família, por ser a Tua igreja. Que o Senhor venha agir sobre nós poderosamente, nos transformando, nos dando vida, nos dando alegria, Jesus. Te louvamos, Pai, na Tua presença, Pai, no nome de Jesus, amém.
luz que outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Adorar, meu prazer. Te adorar, ó Rei dos Reis, que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Você pode dizer isso mais uma vez? Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Esse é o nosso prazer, Senhor. Comece nesse momento a adorar a Ele. É para isso que estamos aqui, Senhor, nessa noite. Nós queremos engrandecer o Seu nome. Queremos Te adorar, ó Pai. Não somente com as nossas palavras, mas Te adorar com a nossa vida. Aceite a nossa vida como adoração a Ti. Que a minha vida seja pra Te adorar, Senhor. Que o meu andar, Senhor, seja pra Te adorar. Começa a dizer isso a Ele. Que tudo que sair da minha boca, Senhor, seja pra Te adorar, seja pra Te adorar. Que a minha vida seja
Foi para isso que eu nasci, Senhor. Vamos dizer mais uma vez para te adorar. Para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o louvor. Nós queremos te conhecer, Jesus. Queremos te conhecer mais, irmão. Quero conhecer-te cada dia mais, a ti estar em tua presença e adorar. Revela-nos tua glória, desejamos ir muito mais em ti. Queremos tua presença, Jesus. Ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Estar em tua presença e adorar. Revela-nos tua glória, desejamos ir muito mais em ti. Queremos tua presença, Jesus. Ao que está sentado sobre o trono,
Ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre e sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder.
sua vida para Ele se assentar. E quando é para Jesus reinar sobre a sua vida, não é apenas de uma forma espiritual, mas é em todas as áreas da sua vida. Jesus quer reinar sobre o seu trabalho, Jesus quer reinar sobre a sua família, Jesus quer reinar sobre a sua casa, Jesus quer reinar sobre o seu coração, Jesus quer reinar sobre o seu financeiro, Jesus quer reinar sobre os seus filhos, sobre os seus pensamentos. E por isso eu quero convidar todos vocês, junto a mim, a nós estarmos orando, entregando todas as áreas da nossa vida para aquele que é um Rei perfeito, que é um Rei Salvador, que é um Rei Deus, que é um Rei Santo, que é um Rei justo, poder reinar sobre todas as áreas da nossa vida. Por isso quero convidar você nesse momento a fechar os seus olhos, a baixar a sua cabeça. E quero convidar você nesse momento a entregar aquilo que talvez você ainda não tenha entregado para Jesus cuidar. A você entregar aquilo que talvez você ainda não quer entregar para Ele. Deixar Jesus ser Rei tem a ver com obediência. Quero convidar você nesse momento a orar declarando: Senhor, seja o Rei da minha vida, seja o Rei dos meus dias, seja o Rei da minha casa, Senhor, seja o Rei do meu coração, Jesus, das minhas emoções, Pai, seja o Rei das minhas atitudes, Jesus, seja o Rei do meu trabalho, seja o Rei no meu financeiro, Pai, que o Senhor possa governar sobre o meu financeiro, seja o Rei dos meus dons, Senhor Jesus, seja o Rei dos meus talentos, Pai, que o Senhor possa governar, Pai, a minha vida, as nossas vidas. Eu clamo a Ti, Jesus, que nós possamos ser um reinado, Pai, desfrutar de um reinado de descanso, que é o Senhor que luta as nossas batalhas, Jesus. O Senhor sabe das nossas necessidades, o Senhor se compadece das nossas tentações, Pai. O Senhor sabe aquilo que a gente precisa, o Senhor traz descanso, o Senhor traz paz. Por isso, nesse momento, Jesus, que o Senhor venha derramar descanso sobre aqueles que estão preocupados, sobre aqueles que estão ansiosos, Jesus. Eu clamo a Ti, Jesus. Nós colocamos a nossa igreja, colocamos as nossas vidas, as nossas famílias, Jesus, para que o Senhor possa governar, para que o Senhor possa cuidar, para que o Senhor possa suprir, para que o Senhor possa batalhar, Pai, as nossas guerras, sendo que sabemos que já temos a vitória garantida, Pai. No nome de Jesus, Deus. Amém. Meu coração. Da mesma forma, eu quero encorajar você. Como eu falei antes, ter Jesus como nosso Rei também tem a ver com obediência. E talvez você esteja lutando contra Deus. Sinto que há pessoas que não querem entregar algumas coisas para Jesus, coisas que Ele já falou para você entregar, coisas que Ele quer governar. Saiba que Jesus, Ele quer resolver isso para você, Ele quer cuidar disso para você. Não tenha medo, entregue. Não tenha medo, doe. Não tenha medo, obedeça. O Senhor é muito melhor que nós, o Senhor é perfeito. Nós somos depravados, somos pecadores. Não tenha medo. Obedeça aquilo que Jesus está falando para você há muito tempo no seu coração. Amém. Seja o Rei do meu coração, vem reinar em mim, vem reinar em mim. Diga isso.
seja o rei do meu coração. Vem reinar em mim, vem reinar em mim. Seja o rei do meu coração. Vem reinar em mim, vem reinar, vem Senhor. Seja o rei do meu coração. Vem reinar em mim. Teu nome é vida, teu nome é a esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor sempre me encontra, sempre me encontra. Teu nome é vida, teu nome é a esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o
Derrama a tua glória em mim, servirei em qualquer lugar. Quero ver tua beleza, usa-me em qualquer lugar. Derrama a tua glória em mim, servirei em qualquer lugar. Quero ver tua beleza, usa-me em qualquer lugar. Derrama a tua glória em mim, servirei em qualquer lugar. Oh, quero ver tua beleza e me envolva na tua história, minha vida, pra tua glória. Me envolva na tua história, minha vida, pra tua glória. Me envolva na tua história, minha vida, pra tua glória. Me envolva. Oh, meu Deus, tu és meu prazer. Meu Deus, tu és meu prazer. Tu és meu Deus, tu és meu prazer. Meu Deus, tu és meu prazer. E tudo é pra tua glória, e tudo é pra o teu nome, e tudo é pra tua glória. Sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Tens preeminência em tudo que eu fizer. Mais uma vez. E tudo é pra tua glória. Tudo, tudo. E tudo é pra o teu nome. E tudo é pra tua glória. Sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Tens preeminência em tudo que eu fizer. Pode se sentar. Boa noite. Boa noite, boa noite, tudo bem? Obrigado, gente, pela resposta. Boa noite, aí, irmão. Graça e paz. Tem alguém aí? Tem mais alguém aí? Boa noite, boa noite. A gente, eu acho que confunde pelo fato de estar com máscara. Acho que não precisa falar, né? Mas precisa falar também. É muito importante nós falarmos. Deixa eu só abrir aqui a minha colinha. Amém, gente. Estou muito feliz de estar aqui reunidos com vocês. Creio que vamos experimentar algo especial de Deus. Esse tema de hoje é um tema muito, muito importante e muito comum no nosso meio. Eu creio que todos nós, em alguma maneira, em algum momento, passamos por isso. Em algum momento nós, de certa forma, precisamos agir segundo essa verdade que nós ouviremos hoje. Mas antes de eu entrar no tema, eu quero só reforçar algo para todos nós bem importante. Nós cantamos aqui que tudo é para a sua glória, tudo é para o seu nome, né? E por vezes quando você ouve isso sem compreender tudo aquilo que significa, você acha que talvez que Deus
egocêntrico, né? Alguém que quer que todo mundo viva para Ele, todo mundo glorifique e exalte Ele. E sim, Deus é teocêntrico. Tudo é para Ele. Toda a terra, tudo que existe, todos os céus e terra, os seres humanos, as aves, o sol, a lua, as estrelas, tudo foi criado para a sua glória. Deus criou dessa forma e Ele é digno de receber toda a glória. Mas quando Ele chama todos nós, seres humanos, a vivermos para a sua glória, não é simplesmente porque Ele é teocêntrico, mas sim também porque nós somos criados, feitos para serem realizados e plenos quando nós vivemos para a glória de Deus. Então quando você vive, quando a sua vida é dedicada para a glória de Deus, para exaltar o nome dEle, ali então você encontra a plenitude de vida. E é muito importante você compreender isso, por quê? Porque aquilo que tanto você busca para que você encontre satisfação, alegria e prazer, está quando você vive para a glória de Deus. Quando você vive para realizar o propósito eterno de Deus. E é nesse lugar, é nesse ambiente que nós encontramos a satisfação. A Bíblia diz assim: deleite-se no Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Ela está falando que quando nós encontramos prazer, deleite em Deus, na sua vontade, no seu propósito e no seu querer, ali nós encontramos então satisfação, e dali então aquilo que o nosso coração deseja será realizado. Mas presta atenção, quando eu encontro razão em Deus, satisfação em Deus, o meu coração também é transformado, e aquilo que o meu coração deseja é as coisas que Deus deseja. Por isso então Ele satisfaz, porque o teu coração é um coração semelhante ao coração dEle. Só queria reforçar esse ponto importantíssimo, que todos nós por vezes queremos encontrar alegria, plenitude em tantas outras coisas, mas a alegria está quando nós vivemos para a glória de Deus. Eu digo isso um pouco pela minha história. Eu, de certa forma, abandonei os meus sonhos, meus planos pessoais, humanos, para me dedicar exclusivamente para a glória de Deus, para viver diretamente para o propósito de Deus. E muitos que não entendem isso, olham para mim e pensam que é um sacrifício, que eu vivo uma vida de negação, uma vida que não é plenamente satisfeita, não tem alegria. Mas pelo contrário, eu encontrei a verdadeira alegria e satisfação nessa vida. Eu não consigo viver em outro lugar e de outra forma. E essa verdade precisa fazer parte do nosso coração, da nossa mente. Olhe para a pessoa do seu lado e fala: viva para a glória de Deus. Viva para exaltar o nome de Deus. Amém? Se você quiser acompanhar comigo o nosso texto e tema de hoje, 1 João, capítulo 2, verso 7. Primeira João, capítulo 2, verso 7. Se você está na sua casa, você também pode nos acompanhar aí. Vamos orar? Senhor Jesus, te agradecemos por essa noite, por esse tempo. Te agradecemos porque temos acesso à Tua palavra, ao Teu propósito. E por consequência disso, encontramos alegria e satisfação. Eu peço a Ti, Jesus, que nessa noite o Senhor revele, confronte, nos ensine, nos direcione para viver segundo a Tua vontade. Que nenhuma distração,
nada venha atrapalhar aquilo que o Senhor tem para nós essa noite. Espírito Santo, revela, traz entendimento, conhecimento para os teus filhos. Que eu possa ser usado pelo Senhor para transmitir a tua verdade, Pai, no nome de Jesus. Oramos dessa forma. Amém? Amém. Então, continuando o tema, João capítulo 2, ele continua falando para nós como é a vida daqueles que nasceram de novo. Como deve ser as atitudes, a forma de viver, a forma de se relacionar, uma vez que você afirma que nasceu de novo. E o nascer de novo tem a ver com aquele que se diz ter um relacionamento com Deus, se diz ser participante da família de Deus. E uma vez que eu afirmo que eu participo da família de Deus, que eu estou na luz, eu devo andar como Ele andou. Semana passada nós ouvimos isso, Lucas ministrou todos nós acerca disso, que aquele que afirma que conhece a Jesus, a Deus, deve andar como Ele andou. Não tem como eu afirmar que conheço a Deus, que vivo no reino da luz, no reino de Deus, mas a forma como eu vivo é diferente. Logo, se eu não vivo conforme aquilo que eu afirmo, eu sou um mentiroso. É isso que a palavra de Deus diz. E agora então, nessa continuação do verso 7, ele vai falar de outra realidade, que ela é primordial para aqueles que são filhos de Deus. Ela é a base para aqueles que afirmam que pertencem à luz, que nasceram de novo. Uma vez que você se diz crer em Jesus, crer no novo nascimento, crer na regeneração da sua vida, esse fruto, essa atitude, ela precisa ser parte da sua vida. E quão profundo é essa realidade para nós? Por quê? Porque o que define a nossa identidade como filho de Deus, como cristãos, não é aquilo que nós falamos, mas é a maneira como nós vivemos. O que define a nossa identidade com Deus, identidade como filhos de Deus, não é o nosso status social, não é o fato de eu congregar numa igreja, participar de uma comunidade, não é o fato de eu ser discipulado, ou estar lá no meu Instagram, ou no meu Facebook, religião, cristianismo, evangélico, católico. Meu irmão, o apóstolo João vem nos ensinar e afirmar que não é isso que define se realmente participamos da família de Deus. E isso é legal por quê? Porque quando nós começamos a olhar para aquilo que a Bíblia diz, não para aquilo que nós falamos e ouvimos, nós vamos então entender muitas coisas. Porque nem todo mundo que afirma, diz, realmente é. E isso é importantíssimo, por quê? Porque muitos carregam essa identidade de cristã, de evangélicos, católicos, protestantes, mas quando nós olhamos para as atitudes, elas não acompanham a sua crença. Sabem a respeito de Jesus, da sua morte, da sua ressurreição, das leis de Deus, do mandamento de Deus, mas não obedecem os seus mandamentos. Presta atenção, a fé cristã, ela não é simplesmente uma fé que precisa crer numa mensagem e ter atitudes morais. A fé cristã, ela é um relacionamento com o próprio Deus. Ser cristão não é simplesmente crer naquilo que a Bíblia diz. Isso é faz parte da vida cristã. Ser cristão não é simplesmente
cumprir aquilo que a Bíblia diz. Ser cristão é ainda mais fundo, é viver um relacionamento verdadeiro e genuíno com o próprio Deus. Os mandamentos de Deus servem para nós como um caminho para nós nos achegarmos a Ele e se relacionar com Ele. Essa é a grande verdade do cristianismo. E nós precisamos ter essa ótica, por quê? Porque isso faz com que a gente não se iluda, não se frustre com pessoas que se dizem cristãs, mas quando nós olhamos para as atitudes, não condiz. E quão prejudicial isso é para o reino de Deus. Porque a atitude dessa pessoa que não condiz com a palavra de Deus gera repulso, afastamento das pessoas, porque elas olham para ela e falam: nossa, se ela que se diz cristã, está na igreja, vive assim, eu não quero viver essa fé. Verdade? E nós precisamos então ter essa ótica, tanto para não afirmar nada acerca das pessoas, e também para analisar se a nossa vida condiz com aquilo que a Bíblia diz. Se as nossas atitudes correspondem a isso. A Bíblia relata, no livro de Atos, capítulo 11, que naquele momento onde Paulo e Barnabé estavam edificando e ensinando a igreja por um tempo, ensinando os mandamentos, ensinando a lei de Deus, a maneira como eles deveriam viver naquele tempo, e após esse ensino, após esse resultado do trabalho de Paulo e Barnabé, onde a igreja então começou a ter as atitudes semelhantes à de Cristo, sabe o que aconteceu naquele contexto? Foi a primeira vez que os discípulos foram chamados de cristãos. A primeira vez que eles foram chamados de cristãos foi porque as pessoas, a sociedade, o império, os romanos, os gentios começaram a olhar para aqueles discípulos e começaram a enxergar nele as mesmas atitudes de Jesus. E isso deveria ser na nossa vida. Não deveria ser nós falando para as pessoas que somos cristãos, mas sim as pessoas olhando para nós e observando que existem em nós características de Cristo, semelhança de Cristo no amor, na atitude. É isso que define a gente, não é o que a gente fala, mas é a nossa atitude de imitar a Cristo. E João então vem e fala que Jesus nos chama para andar como Ele andou. Ele não fala que é para nós acreditarmos somente naquilo que Ele acreditou. Mas Ele fala, vocês precisam crer que Ele é o Filho de Deus. Que Ele é o Deus Emanuel que veio até nós, habitou no nosso meio. A palavra se fez carne, perdoando os seus pecados, libertando vocês da escravidão. Agora, creiam nele, que Ele é o Filho de Deus, mas também andem como Ele andou. Essa deve ser a marca da nossa igreja, essa deve ser a marca da igreja de Cristo. Nós precisamos ser conhecidos por imitar e refletir as mesmas atitudes e ações de Jesus. Esse é o ponto que o apóstolo João vem abordar e nos ensinar. E agora então ele vai se atentar a uma realidade, a um ponto que é crucial, que é definidor para aqueles que creem em Jesus. Acompanha comigo. Versículo 7. Amados, não lhe escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo,
que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. Então João aqui está falando que o mandamento que ele está escrevendo, falando não é algo novo. Por que não é algo novo? Porque o mandamento que ele está falando aqui, é o mandamento de amar o próximo. E esse mandamento não é um mandamento novo, não é algo que surgiu somente quando Cristo veio. Esse mandamento é um mandamento antigo. A lei já dizia, a lei já relatava, a lei já nos ordenava o povo a amar o próximo. Levítico, capítulo 19, verso 18, olha o que ele fala. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Aquilo que João estava propondo, escrevendo para eles, era algo antigo já, que já existia desde a lei, já fazia parte da vontade, do mandamento e do propósito de Deus. E quando eles ouviram a mensagem do Evangelho, a mensagem do Messias que veio, o Messias vem então com um novo mandamento, que é o que ele vai falar: agora eu lhes dou um novo mandamento. E esse novo não tem a ver com tempo, no grego não significa tempo, significa qualidade. Agora o mandamento que Jesus estabelece é um mandamento que é superior ao antigo. O antigo continua, mas agora o mandamento novo, ele é maior, ele é aperfeiçoado, ele é pleno para o tempo de hoje. O novo mandamento que Jesus deu a nós, atualizando esse mandamento antigo, sabe qual é? Um novo mandamento dou a vocês: amem uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Presta atenção. Qual é a diferença do antigo para o novo? O antigo fala que nós devemos amar, não se vingar, não ter vingança contra o nosso próximo do próprio povo. Correto? Presta atenção, não procurem vingança de ninguém, não guardem rancor contra ninguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. No novo mandamento ele fala que é para amar o próximo como Jesus nos amou. Aí entra a atualização. O dever e o chamado de Deus para nós, que recebemos o Evangelho, é amar o próximo como Jesus amou. E a pergunta que eu faço para você é: como Jesus amou? Como Jesus nos amou? A maneira como Jesus nos amou é a maneira como o apóstolo João nos chama para amar o próximo. Jesus se entregou por nós, deu a sua vida por nós. E a palavra diz que da mesma forma nós devemos dar as nossas vidas pelos nossos irmãos. Quão profundo é isso? Jesus nos chama para amar os nossos irmãos como Ele nos amou, e Ele se entregou por nós. E Ele fala: olha, assim como eu me entreguei por vocês, vocês devem se entregar pelos seus irmãos. Isso é fruto daqueles que vivem na luz, que vivem em Cristo. Jesus amou aqueles que o feriram e perdoou aqueles que pregaram na cruz. Meu irmão, Jesus, pregado numa cruz, sendo açoitado, ele faz assim, ó: Pai, perdoe, porque eles não sabem o que fazem.
Você está entendendo a situação que Jesus estava? A realidade que ele estava vivendo, sendo açoitado, crucificado, e ele olha para aquelas pessoas e fala para o Pai, para que o Pai perdoassem eles, amando essas pessoas. E esse mesmo Jesus fala: ei, vocês que são os meus discípulos, os meus filhos, devem amar assim como eu amei, perdoar assim como eu perdoei. Presta atenção, Jesus não tinha distinção de pessoas. Jesus amava todos. O nosso amor deve alcançar todos sem fazer discriminação nenhuma. E é esse mandamento aqui que o apóstolo João vem reforçar. É esse mandamento, esse novo mandamento que eu estou lembrando a vocês. E isso precisa fazer parte da vida de vocês. No entanto, ele continua no verso 8: o que lhe escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Uma vez que a luz está em vocês, as trevas elas vão se dissipar. Uma vez que o meu amor está em vocês, o mal não vai prevalecer, porque o meu amor é maior. E nós precisamos viver essa essência. Por quê? Porque isso faz parte de quem nós somos. Isso precisa ser comum dentro da sua vida. O amor ao próximo, o amor aos seus irmãos, o amor ao diferente, aquele que não concorda com você, aquele que ataca você. E mais, esse upload, né, essa atualização que Jesus faz no Novo Testamento, ela nos leva para um lugar que muitos aqui são pegos. Muitos aqui, diante dessa realidade, vão revelar se realmente nasceram de novo, se estão na luz ou se vivem em trevas. Mateus capítulo 5, 44, olha a atualização. Mas eu digo, amem os seus inimigos. Repete comigo: amem os seus inimigos. O mandamento no Antigo Testamento é: amem os seus irmãos, o seu povo, os que fazem parte da nação de Israel, aqueles que, os peregrinos, os estrangeiros que estão ali no acampamento, amem eles. Essa era a ordem no Antigo. Mas no Novo, Jesus nos chama para amar os nossos inimigos. E meu irmão, não tem como você amar um inimigo se você não estiver em Cristo Jesus. É impossível. Amem os seus inimigos, orem por eles, por aqueles que te perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está no céu. Presta atenção à conexão. Para que você seja filho de Deus, sabe o que você precisa fazer? Amar os seus inimigos, orar por aqueles que te perseguem. Isso então vai definir você como um verdadeiro filho de Deus. Onde há luz, amor, as trevas estão dissipando. E a diferença nossa para qualquer outra pessoa que não seja cristã é essa: o nosso amor, a nossa compaixão é o que faz suportar afrontos, difamações, ataques. E é o nosso amor verdadeiro que constrange as pessoas. Não é verdade quando você tem alguém que você não gosta muito, não vai muito com a cara, e aquela pessoa, de certa maneira, começa a demonstrar amor
por você, prestando serviço, compaixão, aquilo de certa forma começa a constranger a gente. Não é verdade? E essa deve ser a forma como nós devemos viver naturalmente, constrangendo em amor, como Cristo assim nos fez. Mesmo quando éramos pecadores, inimigos de Deus, não estávamos nem aí com Deus, ninguém aqui estava preocupado em agradar a Deus, mesmo assim, Ele nos amou, Ele nos constrangeu com o seu amor. E esse é o chamado para nós, como igreja, amarmos como Cristo amou. Continuando, verso 9. Quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Quem ama o seu irmão, permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas os cegaram. Aqui nós encontramos uma das provas reais, se você pertence à luz ou pertence às trevas. Esse texto aqui, esse versículo é a prova real da tua vida espiritual. Porque aquele que odeia o seu irmão, aquele que odeia o próximo, aquele que odeia qualquer pessoa, não está na luz. E não sou eu que estou afirmando isso, mas é a palavra de Deus. Não existe neutralidade nisso. Ou você está na luz, ou você está na treva. E uma vez que você se diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, a verdade é que você está nas trevas. Essa é a verdade. Quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. O nosso ódio revela o nosso estado espiritual. E é simples você se analisar. Se existe ódio, rancor, mágoa, ferida no seu coração, que não foi perdoada, que não foi confessada, que não foi curada, o resultado verdadeiro da tua vida espiritual é o quê? Que você ainda está nas trevas. Que ainda a luz não veio sobre você e te limpou por completo. E quando eu digo isso, eu não estou falando que você não pode sentir magoado, estar ferido, mas isso não pode permanecer no seu coração. Por quê? Porque a natureza daqueles que têm um coração regenerado é uma natureza que gera compaixão e perdão. Não tem como você se afirmar cristão e não falar com alguma pessoa, estar com ódio, com rancor de alguém. Não condiz, uma coisa não condiz com outra. A sua fala, ela é destruída por suas atitudes. E não olha aqui somente como ódio no sentido de ter raiva de alguém. Ah, mas eu não tenho ódio, eu só não quero estar perto. Eu só não quero nem olhar para ela, é isso, o meu problema é esse, pastor. Eu não tenho raiva, eu só quero que ela morra. Eu não tenho ódio dela, eu só não quero que ela seja feliz. Tudo isso está dentro do ódio. E meu irmão, presta atenção, se o seu coração guarda ódio, escute o que eu estou te falando, se o seu coração guarda ódio e rancor,
duas coisas você está sujeito. Uma, a morte espiritual. Se você é crente, julgo isso ainda. Se você é crente e guarda ódio, rancor, mágoa no seu coração de qualquer pessoa, independente se está aqui nos Estados Unidos, no Afeganistão, se você guarda ódio e rancor, a primeira coisa que a sua vida vai receber, sabe o que é? Morte espiritual. Você pode orar, você pode cantar, você pode ler a Bíblia, você pode ir na Bíblia, você pode andar essa avenida Bento Munhoz de joelho todinha. Não adianta. Você não vai encontrar Deus. Por quê? Porque trevas não se conectam com a luz. E uma pessoa amargurada, você vai concordar comigo? Tudo que ela vê amargurado. Não é verdade? É tipo um óculos. Uma pessoa amargurada é a mesma coisa que pegar alguém com um óculos com uma lente azul, colocar nela, então para onde ela olhar, tudo é azul. Por quê? Porque a amargura, ela vai cegando as pessoas. E isso é proveniente das trevas. As trevas cegam as pessoas. Quando nós estamos nas trevas, nós não vemos as coisas como elas são. E uma vez que você está amargurado, uma vez que você está em dívida com alguém, primeiramente você não pode nem entregar uma oferta para Deus. A Bíblia diz: se você está em dívida com alguém, vá, se acerte com ela e depois venha até aqui. A primeira consequência, morte espiritual. Você para de crescer e começa a atrofiar. Você não consegue ter mais discernimento das coisas. Não consegue mais entender as coisas. Não consegue ver as coisas de maneira clara. Por quê? Porque o pecado cegou você. Segundo ponto. Você começa a se tornar uma pedra de tropeço para os outros. Porque uma pessoa amargurada, meu irmão, você senta com ela, você sai assim, ó, mais para baixo, e você começa a olhar para as pessoas que ela desabafou com outros olhares. Pessoas amarguradas, pessoas que guardam ódio, se tornam um tropeço para outros. Muitas pessoas não querem participar de uma igreja, por quê? Porque elas conhecem pessoas que se dizem cristãs, mas vivem de mal com toda a sua família, com o vizinho. Não fala com uma irmã há 10 anos. Meu Deus, como? Como consegue viver sem falar com uma pessoa por 10 anos? E quando eu estou falando isso, eu não estou falando que você vai estar lá tomando café com a pessoa que te deu uma porrada, que traiu você, uma pessoa que te roubou. Eu não estou falando disso. Eu não estou falando de intimidade, estou falando de amor. Você é chamado para amar todos, mas intimidade não é para todos. Meu irmão, eu como pastor, eu já ouvi tantas coisas. Tantas pessoas falaram mal de mim, pessoas que estão aqui hoje. 90% em algum momento me feriu e eu também as feri. Mas nós nos perdoamos. Nós aceitamos uns aos outros. Porque isso faz parte dos filhos da luz. Eu até tento, e já tentei várias vezes me afastar. Falando, não, essa é a última vez. Mas eu não consigo. Teve uma vez que eu recebi uma afronta tão grande, tão forte, de uma ovelha, que ela falando para mim, me acusando, me atacando, e eu falo isso sem problema nenhum, não estou querendo me justificar, mas eu não estava errado no que eu estava falando, que era um confronto com o pecado, e ela usou aquele confronto para atacar nas minhas falhas, e começou a denigrir a minha identidade, de quem eu era, falando que eu não era um pastor, e começou a falar. E eu lembro que eu saí dali,
Cheguei em casa, até falei pra Drica, não, aconteceu isso. Pô, eu queria sentir raiva, mas eu não consigo. Eu queria ter raiva dele, mas eu não conseguia. Por quê? Porque uma vez que Cristo habitou em mim, uma vez que eu fui perdoado por Ele, e nenhuma, não foi só uma, duas, são várias vezes, meu irmão, quem sou eu para não perdoar o próximo? Se você tem ódio, rancor, mágoa de alguém, e não consegue perdoar, e não consegue liberar, não consegue amar essa pessoa, ou você nunca nasceu de novo, você nunca participou da luz, porque as trevas não tem a ver somente com maldade, mas as trevas têm a ver com ignorância, de não compreender as coisas espirituais. Todos nós, sem exceção, antes de nascer de novo, vivíamos na ignorância, sem entendimento, sem revelação do que é a verdade. Ou então você nunca nasceu de novo, continua nas trevas. Ou se você se diz, afirma ser cristão, hoje você tem uma decisão para tomar na sua vida, para provar se realmente você é cristão. E eu digo que é uma decisão. Por quê? Porque o perdão, ele não é um sentimento. Meu irmão, você não vai sentir vontade de perdoar. Pode ter certeza, você não vai sentir vontade. A tua carne, ela não vai te levar para esse lugar. E glória a Deus que nós não somos movidos por sentimentos, mas por aquilo que nós cremos. E se você se diz estar na luz, a tua atitude a partir de hoje é tomar uma decisão, é tomar uma ação de então perdoar e acertar as contas com a pessoa que te feriu. Mas pastor, o que ela fez para mim é muito difícil. A pergunta que eu faço para você é: e o que você fez para Cristo? Ele merecia morrer numa cruz, pagar o preço que era seu? Era você e eu para estarmos naquela cruz. Ele foi justo, santo, perfeito, não teve um pecado, e pagou o nosso preço. Isso é justo? Por que que para você é justo, mas para você perdoar não é? Isso revela que você não entendeu o tamanho do seu pecado, do perdão que você recebeu por meio de Cristo. Aquele que afirma está na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Quem ama o seu irmão permanece na luz. O verdadeiro cristão que conhece a Deus obedece e ama o seu próximo, se compadece, sem parcialidade, sem partidarismo, ama porque faz parte de quem ele é. E meu irmão, se é difícil nós amarmos os que estão próximos de nós, quem dera os nossos inimigos. Como nós precisamos amadurecer no amor. O amor é o dom mais perfeito, é isso que o apóstolo Paulo fala. O amor é o dom mais excelente, e nós precisamos ser conhecidos por causa desse dom, do amor. É fácil amar quem te ama. Isso aí qualquer um faz. Qualquer pessoa pode amar quem as ama. Agora, amar os seus inimigos, aí você começou a viver uma vida profunda. E esse amor, ele é um amor que vai sempre existir. Por quê? Porque sempre vai existir pessoas, sempre vai ter que existir perdão. Casa, para você ver. Acredito eu que todos nós casados cremos que a nossa mulher é a pessoa que mais nos ama.
Amém? Deve ser, tem que ser. E nós, homens, também amamos a nossa mulher mais que tudo. E meu irmão, isso que nós nos amamos, magoamos uns aos outros, não é verdade? A pessoa que mais você ama, você magoa. Às vezes eu falo, meu, como é que pode? Eu quero o melhor para minha esposa, mas acabo ferindo ela e magoando ela. Porque faz parte da humanidade, isso vai fazer parte sempre da nossa vida. E aí que entra a essência de Cristo em nós, a vida dele em nós, porque a vida dele em nós gera amor, compaixão e misericórdia. Não podemos estar em comunhão com Deus e com relações quebradas com os nossos irmãos ao mesmo tempo. Não tem como você dizer que tem comunhão com Deus se você tem relacionamentos quebrados. Eu não estou falando que você vai voltar a ser o melhor amigo, que você vai andar junto com essa pessoa. Mas estou falando que você precisa perdoá-la, você precisa pedir perdão, você precisa não ter nenhuma dívida com essa pessoa. Mas pastor, não fui eu que errei. Foi ela. Verdade? Essa é uma justificativa. Ela que errou comigo. Por isso que eu sinto o que eu estou sentindo. O erro dela não justifica o seu pecado. Da mesma forma quando o marido ou a esposa, chega um para o outro, eu quero te pedir perdão porque eu fui grosso, mas eu só fui grosso porque, você falou aquilo, você fez isso, fez essa... Está justificando, né? Como assim? Simplesmente eu tenho que chegar para minha esposa e pedir perdão porque eu fui grosso, não porque o que ela fez me fez ser grosso. Então o que eu estou fazendo em outras palavras? Justificando o meu pecado. Eu só pequei porque você fez aquilo, senão não ia pecar. E uma vez que você conhece e se diz, afirma, está na luz, você deve ser o primeiro a pedir perdão. Pedir perdão por estar guardando uma mágoa. Pedir perdão porque você não foi como Jesus amou e perdoou essa pessoa. Entenda algo, se você não perdoar os seus irmãos, qualquer pessoa, você não tem o perdão do Pai. Não existe vida cristã se você não perdoar o próximo, não existe. Não tem como viver isso. Qual é a oração do Pai Nosso? O que ela fala? Pai, perdoe os nossos pecados, assim como nós perdoamos os dos nossos irmãos. E aí entra uma simples chave. Como é que você perdoa seu irmão? Eu não perdoo. Então o Pai vai fazer o quê? Não vai te perdoar. Porque quando você ora, você está falando, Pai, me perdoa, como eu perdoo eles? Tá, filho, como é que você perdoou? Não perdoei, então também não te perdoo. Outro texto, se você foi perdoado, lembra do servo que devia um dinheiro, e o seu senhor vai lá e perdoa ele, e ele então tem um outro conservo que devia a ele. E esse conservo então vem e pede para que ele o perdoe, e ele fala, não, eu quero que você me pague tudo. Logo que o senhor fez, chamou, meu querido, você não foi perdoado, eu não te perdoei de uma dívida alta, por que você não está perdoando teu irmão? E ele então não tinha justificativa, então o Senhor não perdoa ele também. Da mesma forma é a nossa vida com Deus. Se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Quando guardamos ódio em nosso coração, tropeçamos em crescer e servimos de escândalo na comunidade onde vivemos. Devemos ser conhecidos pelo amor fraternal. Olha como Jesus estabelece e espera como nós vivamos. Um novo mandamento dou a vocês: amem uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Então, o padrão de amor é o padrão como Ele nos amou. Correto?
Agora olha só. Com isso o que? Uma conexão com o que ele falou. Com isso, com o fato de vocês amarem o próximo, amarem como eu os amei. Com isso, com a forma como vocês viverem, a maneira como as atitudes de vocês vão ser estabelecidas nos seus relacionamentos. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos. Como as pessoas saberão que nós somos discípulos de Jesus? Quando nós amarmos uns aos outros, como Ele amou. E a pergunta que eu faço é: você tem amado seus irmãos? Você tem se preocupado com os seus irmãos? Ah, pastor, mas ninguém liga para mim. Você ligou para ele? Ah, mas ninguém me convida. Você convidou? Porque a justificativa por não amar é porque não recebe. Muitos justificam a falta de amor porque não recebem. E Deus não falou: olha, ame aqueles que te amam. Amem aqueles que ligam para você. Não, Ele fala: ame os seus inimigos. Ame o próximo. Nós deveremos ser conhecidos pelo amor que nós temos uns pelos outros. As pessoas precisam estar perto de nós. Os incrédulos, aqueles que ainda não nasceram de novo, perto de nós, olharem para os nossos relacionamentos, a forma como nós se relacionamos uns com os outros, olharem para nós e falar: cara, tem algo diferente. Por que eles se amam tanto? Como pode eles caminharem tantos anos, fazer coisa errada, mas ainda continuam se amando? Isso então deve gerar neles um convencimento. Por isso nós devemos ser conhecidos e não por intrigas. E como é destrutivo, vergonhoso, é uma pedra de tropeço quando irmãos da própria igreja vivem em guerra. Não se falam, não se cumprimentam, desvalorizando. Por quê? Porque não pensa como eu penso. Porque ele joga bola, eu gosto de videogame. Porque ela pinta o cabelo de rosa e eu gosto de cabelo preto. Nós precisamos amadurecer no amor. Precisamos ser aperfeiçoados no dom do amor. E meu irmão, entenda algo: você nunca vai conseguir amar como Jesus nos amou se você não estiver nele. Nunca. Porque para amar como Ele amou, somente se a vida dele estiver em nós. E presta atenção: para que eu possa amar os meus irmãos, eu preciso amar a Jesus primeiramente. Porque por vezes eu amo meus irmãos em decisão, em ação. Por quê? Porque eu amo a Jesus. E amando a Jesus eu quero obedecê-lo, mesmo quando o meu sentimento diz outra coisa. Lembra? No momento da queda, aonde o homem é separado de Deus por causa do pecado, consequentemente o afastamento do homem com Deus já gerou afastamento com o próximo. Primeira coisa, já culpou a Eva aí, foi a mulher que tu me deu. Primeira coisa, um filho mata outro irmão, já começou a maldade. Por quê? Porque se afastaram da fonte, se afastaram daquele que tem e contém o amor, daquele que é o amor. E do contrário é verdade, quando nós voltamos para a fonte, automaticamente nós voltamos a amar o próximo. Meu irmão, quantos aqui concordam comigo que se fosse em outro momento, se fosse em outra vida, você não amaria as pessoas que estão aqui? Pessoas estranhas, diferentes, de outras cidades. Como é que você ia amar um catarinense que fala meio-dia?
Da mesma forma, o catarinense, lá existe uma fama que tira muito palha do paranaense. Eu tirava palha do paranaense. Pé vermelho, anda com facão, qualquer coisa vai na foice já. Mas é que os pés vermelhos mais lá do Nordeste, lá do norte, né? Aqui da litoral é diferente. Mas eu tirava. E hoje estou aqui e amo. Como? Só Jesus, irmão. Só Jesus. E dessa mesma fonte, nós encontramos o amor pelo próximo. E você precisa estar conectado a essa fonte. Com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Eu não sei a realidade de cada um, mas se você afirma com convicção que você ama Jesus, você não pode ter nenhum relacionamento, nenhuma treta, nenhum problema com ninguém. Nada. E não estou falando que você precisa ser amigo. Tem muitas pessoas que eu tive treta, problemas, erraram comigo. Saíram da igreja. Mas meu irmão, o meu coração com eles está em paz. E da mesma forma o coração deles comigo. Porque é impossível estar aqui pregando, afirmando verdades que o meu coração, que as minhas atitudes não condiz. E da mesma forma isso é verdade para você. Quem afirma está na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Diante disso, eu quero fazer 2 convites para vocês. O primeiro convite é para aquele que não consegue amar o próximo. Aquele que não consegue amar o estranho, o diferente. Aquele que percebe que carrega grande mágoa, ódio, relacionamentos quebrados com várias pessoas, nunca conseguiu pedir perdão, nunca conseguiu acertar as contas, também nunca entendeu que o seu ódio pelo próximo é um ódio que afeta completamente, diretamente a Deus. Por quê? Porque uma vez que você odeia uma pessoa, você está odiando uma criação de Deus. E Deus amou todos nós. E nós precisamos amar aquilo que Deus ama e odiar aquilo que Ele odeia. E se você percebe que você ainda vive na escuridão, ainda o teu coração não carrega esse algo natural de amar, de conseguir perdoar, se você reconhece que ainda você vive na escuridão, ainda você não encontrou essa luz que te liberta, que te perdoa, para que você possa perdoar, eu quero convidar aí no seu lugar, você fazer uma oração de arrependimento, de entrega, aonde você estará entregando o seu coração a Jesus. Todos de cabeça baixa, olhos fechados. Se você é essa pessoa, eu quero que você repita essa oração comigo. Senhor Jesus, hoje eu reconheço que eu não vivo na luz. Eu me esforço, eu luto, eu tento, mas sempre o mal prevalece no meu coração. Eu peço perdão ao Senhor. Eu peço no nome de Jesus que o Senhor venha transformar o meu coração. Venha tirar esse coração de pedra e colocar um coração de carne. Hoje eu reconheço que eu necessito do teu perdão, porque pequei contra ti. E eu quero, nessa noite, entregar a minha vida a ti.
no nome de Jesus. Amém. Todos de cabeça baixa, olhos fechados. Se você fez sua oração, só levanta a sua mão aí no seu lugar para mim ver. Amém. Amém, pode baixar. Podem olhar para mim. Você que fez a sua oração, esse é o primeiro passo para que você então possa começar a acessar o coração do Pai. Porque enquanto você não reconhecer o seu pecado contra Ele, não reconhecer que dentro de você não encontra solução para perdoar e para ter um coração como o dele, você não pode acessar o Pai. E o próximo passo eu vou estar auxiliando você após o culto, te dando a direção para o que você precisa fazer. Aí na sua casa também, se você fez essa oração, você pode estar colocando o seu nome ali no chat para que a gente salve ele, entre em contato com você e converse um pouco mais com você. E agora o outro convite é para aqueles que se dizem, afirmam crer em Jesus, mas estão em dívida, estão com relacionamentos quebrados, são indiferentes com as pessoas, porque odiar não é simplesmente desejar o mal, mas é ser indiferente com o próximo, com qualquer outra pessoa, não se preocupando somente com a sua própria vida, naquilo que é importante para você, e nós não podemos ser reconhecidos por isso. Você precisa ser alguém que se preocupa com todos. Não é a função somente do pastor, do líder, do discipulador, mas é a função de todos aqueles que nasceram de novo. Você é alguém que se preocupa com as pessoas, que tem compaixão. Quem você procurou essa semana para saber como está? Para saber se precisa de alguma coisa? Isso é característica de quem ama. Porque é fácil você falar que ama, mas está na sua casa, quando encontra uma vez na semana. Isso é fácil. É fácil mandar uma mensagem no WhatsApp: amo você, tamo junto. Se você percebe que precisa aperfeiçoar, precisa ter um coração que resplandece Cristo, se você precisa perdoar pessoas, quero convidar você aí no seu lugar a ficar de pé no seu lugar, para nós orarmos.
Boa noite e som. Estão me ouvindo? Pessoal, nós teremos agora um tempo de contribuição. Então, para você que reservou aí a tua oferta, o teu dízimo, esse é o tempo que nós entregaremos e adoraremos a Deus também dessa forma. Amém? Eu vou orar e aí no lugar de vocês tem um envelope. Lá atrás na loja da Onda nós temos a maquininha, se você quiser passar o teu cartão também. E vamos entregar esse momento diante de Deus. Oremos. Jesus, nós agradecemos, Pai, pela Tua provisão na Tua igreja, Jesus. Somos gratos a Ti, Jesus, porque o Senhor nos deu o nosso alimento, o nosso sustento, nos deu oportunidade, Pai, para contribuirmos e glorificarmos o Teu nome nessa noite, Pai. Obrigado também, Pai, por aqueles que têm conseguido emprego em meio à pandemia, Pai, que têm tido condições em meio a dificuldades, e que o Senhor possa prover para aqueles que ainda não têm, Jesus. Que nós possamos Te adorar com tudo que somos, também com os nossos recursos financeiros, Pai, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Você pode sair do seu lugar, pode vir até aqui à frente e estar colocando a sua contribuição aqui voluntários. Deus abençoe. E cantar pra Ti. Canto em meu coração uma canção que eu não posso conter aqui. E eu canto pra Ti. Escrito em mim como gravado em pedra, Teu amor por mim é mais forte que a morte. Canto pra Ti. Amém, boa noite. Declarar Ele é a fonte de vida. Tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez aí? Só dá um salve aí com a mão aí, só pra gente dar uma salva de palmas aí. Uma salva de palmas. Sejam bem-vindos. Depois, se você tem interesse em conhecer um pouco mais quem nós somos, o que nós fizemos como igreja, fazemos, você pode estar ali naquela mesinha ali atrás, deixando seu contato para que a gente possa conversar com você, para que você possa participar e conhecer um pouco mais da nossa família. No restante é isso. Deus abençoe vocês. Tenham um bom domingo. Amo vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Vocês aí de casa, um abraço, um beijão. O que aconteceria se pessoas apaixonadas por Jesus, desejosas de viver a igreja de uma forma bíblica, atual, contextualizada, entendível, vivessem com um propósito comum, juntas? Seria demais, não seria? O que aconteceria se fossem na contramão do mundo, quebrando aquele paradigma de que a igreja é um saco, de que não serve para mim, e vivesse a forma como realmente ela é? O que aconteceria se o amor de Cristo, se o seu ensino fosse aplicado de fato, ensinando, amando, encorajando, suportando? Você consegue imaginar o que aconteceria? Já aconteceu e chamamos de onda dura. A onda de Deus dura para sempre. Somos uma igreja simples, objetiva, contemporânea e comprometida com a excelência. Nossa missão é ser igual a Jesus para transformar o mundo. Nosso alvo é que em cada grupo de amigos haja um discípulo de Cristo que teve a vida transformada por meio de nossa igreja. Fazemos o possível para ter paz com todos, mas não temos medo de travar guerra contra o pecado e o mundo. Queremos contemplar o nosso Senhor transformando vidas. Nos discipulados, valorizamos a amizade, o ensino, a honra e principalmente a transparência. Nosso GP é um lugar de comunhão, evangelismo e ousadia. Em nossos somas, nos reunimos em adoração, generosidade e unidade. Nós somos família, somos originais, profundos e entusiasmados. Estamos formando pastores e enviando-os ao mundo, para que o mundo saiba que só o Senhor é Deus, Criador de todas as coisas e que está reconciliando consigo o mundo. Vamos derrubar o muro entre nós e eles.
produzindo arte e literatura, atuando no governo, na saúde, na educação e em todas as esferas da sociedade, para que o mundo saiba que Deus é bom. Onde estivermos, ali estará o reino de Deus e sua justiça. Onda Dura é um lugar perfeito para pessoas imperfeitas. O local perfeito para aprender valores fundamentais como servir uns aos outros, seja limpando os banheiros, cuidando do estacionamento, pintando paredes ou recebendo pessoas com um abraço caloroso. Agora a pergunta é: o que vai acontecer? O que vai acontecer se você permanecer, se perseverar, se continuar a pôr à prova quem você é até que Cristo seja revelado em você? O que vai acontecer se você continuar a se reunir em GP, a prestar culto a Deus nos Somas? O que vai acontecer? A Onda Dura começou quando pessoas como você decidiram amar a Jesus acima de todas as coisas.